Olá pessoal, sou Thaís Puntel, decoradora, e hoje o tema é: qual a relação do cerimonialista com o decorador? Para entrar mais nesse universo da relação da decoração com o cerimonialista, eu convidei para o meu vídeo, hoje é o meu vídeo, eu convidei a cerimonialista Roberta Canuto, da Casa de Dois. Gente, eu falei meu aqui, tá? Porque a Roberta Canuto é uma conhecida da Celebre Eventos, né? E eu falei, Roberta, eu vou te chamar, a gente trabalha muito junto, na verdade, a gente tem uma relação muito saudável, né, dessa troca de óticas, né, então eu vejo pela ótica da decoração, Roberta vê pela ótica do cerimonial, e junto a gente cresce, junto a gente se alimenta, eu acho que isso é muito importante. E daí, chamei Roberta para fazer um bate-bola, não é? Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido, gosto. Eu vou começar falando um pouco das coisas que pra mim é importante, Roberta vai falar e a gente vai se somar, porque acho que é isso, é uma soma, né? A gente tem que entender o trabalho da decoração com o cerimonialista, que é uma grande soma, né? É você poder contar com o outro, se você tem alguma dúvida, se faltou algum detalhe naquele cronograma. O cronograma, gente, do cerimonialista é muito importante para a decoração. Por favor, você que é decorador, pare e olhe e veja até o fim todo o time daquele evento, que pode ter passado algum detalhe que nas reuniões você não anotou, né? E a outra coisa é saber que o maestro, né, do casamento, que é o cerimonialista, é a pessoa que coordena todos os outros fornecedores, tá lá para te ajudar, né? Então, seja em alguma dúvida, seja em algum, Roberta, eu não sei, sei lá, tipo, deu uma dúvida na logística, deu uma dúvida no horário do casamento, deu uma dúvida em algum detalhe que para você é importante, mas que não foi falado na reunião. É importante você ter esse link. Ai, mas nossa, tá muito perto do casamento. Eu não vou perguntar isso pro cerimonialista, porque se eu perguntar, ele vai achar que eu não sei. Pergunte. Porque a comunicação, gente, comunicação é muito importante. É importante para você linkar todas as informações e tudo que será feito. Não, eu concordo 100%, né, gente? Eu acho que a gente tem que trabalhar junto e eu acho que tudo isso começa pelo respeito mútuo. Então, a gente se colocar cada uma no seu lugar, mas sempre se respeitando e entendendo o trabalho do outro e querendo ajudar. Ou seja, se uma vez Thaís ou qualquer outra decoradora chega pra mim, nossa, olha, isso aqui faltou, esqueci, ou puta, não lembro, é assim mesmo, não é, tal. Mas, cara, a última coisa que a gente vai pensar é se ela, nossa, ela é ruim, ela não lembra, ou ela, o decorador. Muito pelo contrário, a gente tem que estar ali pra ajudar. E a mesma coisa do nosso lado. Sim. Nossa, o que foi que a gente falou naquela reunião mesmo? Era isso ou não era aquilo? Era aquilo porque isso faltou pra mim, não anotei. O que você tem escrito aí? Então, é uma troca. E ela começa a partir do momento do contrato. Sim. O contrato, gente, eu acho... Isso é muito legal, até porque existem formatos de cerimonial, né, que não sou eu que vou falar isso, mas assim, quando existe um cerimonialista logo no início do casamento, esse cerimonialista ele pega o contrato e ele vai ler, eu acho ótimo que o cerimonialista lê, porque pode ter passado algumas coisas que foi falado na reunião. Então, o contrato ele fica redondo, né, não tem dúvidas. E outra coisa... filtra muitas vezes o cliente, né? Então o próprio fornecedor, que é aquele cerimonialista, ele tá olhando, já tá cuidando daquele contrato, né? Para que já saia redondo e o contrato, a minuta já chegue pro cliente redondo. É isso, né? Não desgasta, né? Uma coisa que eu acho super importante na lida, por exemplo, tem coisas que no dia do evento não é o trabalho da decoração fazer tal coisa, tá? Isso é uma coisa que tem que sim ser alinhado antes. Não é que o decorador está deixando de fazer um trabalho porque ele está com uma vontade. Não é. Tudo existe uma justificativa, tá? Porque tem coisas que para aquele cerimonialista pode ser que seja o trabalho do decorador e para o decorador pode ser que seja o escopo do cerimonialista. Isso é muito importante alinhar, gente, tá? E aí, Rô, eu queria que você falasse um pouquinho da sua ótica de cerimonialista em relação ao decorador.
Tá, pra mim, eu acho que, pronto, primeiro, a gente começa, então, trabalhando juntos, obviamente. Só que tem coisas que a gente sempre faz, aliás, nunca a gente faz com a Thaís, por isso indico Thaís, gente, porque é mais fácil. Por quê? Gente, você é a única decoradora que faz isso, eu nunca vi, tá? Mas é um alinhamento específico direto com os fornecedores. Óbvio que ela coloca a gente no loop e tal, mas alinhar tamanho de buffet, quantos buffets, qual que é a metragem, se pra ver se... Qual é o móvel do buffet? Exato, pra ver se o que tem contratado com o mobiliário faz sentido para aquele buffet. Isso nós sempre fazemos, então a gente faz esse match já, mas Thaís faz! Não, gente, mas sabe por que é importante? Eu vejo que eu só quero não ter imprevistos, né? Então, eu como decoradora penso assim, se o buffet vale 1,5, se o buffet sabe qual é a medida, qual é o material, se é madeira, ele vai colocar um richô que tem uma peça que vai esquentar e pode queimar aquele móvel, então ele tem que colocar uma bandeja. Por exemplo, o bar. Ela manda foto. Tá? Eu mando foto. Foto no e-mail, foto. Tem que mandar a foto, porque, por exemplo, o bar, se o ponto do bar é muito pequeno para ele, temos problema. Se o ponto do bar é muito grande para ele, temos problema. Se o ponto do bar é uma madeira que mancha, o bar trabalha com drink, então vai molhar, né? Se vai ter vidro, se vai ter espelho no tampo, se vai ter madeira, se vai ter tecido, se tecido molha, como é que é? Então são itens que a quebra vai muitas vezes pro decorador, né? Pro decorador. E aí, gente, quando acontece algum problema até de quebra, eu sempre penso como decoração se isso foi um erro nosso, né? De não ter não ter previsto isso. Se não for um erro nosso, ok. Mas se for um erro nosso, nós temos que assumir, né? Agora, Rô, pra mim é importantíssimo fazer essa... Eu acho que a decoração, ela tem contatos com muitos fornecedores, né? E fazer isso diretamente, copiando o cerimonialista, é uma coisa que só vai me... Eu acho que só vai me liberar de imprevistos. Óbvio, óbvio. É perfeito, na verdade. Porque daí a gente já tem o buffet alinhado, ele já sabe exatamente, então ele se precaver com todos os materiais e tal. A gente não tem problema com quebra. Então esse alinhamento, além de ser único, gente, se você decorador aí quer fazer, faça. Isso vale como um valor agregado muito forte, eu acho. Sim. Porque isso realmente gera menos custo para o cliente. Sim. Isso traz menos custo para o cliente, Sim, ponto final. Sim. Tudo vai estar mais alinhado, né? Tudo vai estar mais alinhado. E falando de novo do nosso relacionamento entre decoradora e assessora, isso também vale muito na hora de fechar um contrato. Sim. Na hora que nós, né, cerimonialistas, pedimos, fazemos cotações, os noivos cotam, faz reunião e etc. E depois a gente analisa os orçamentos e mostra para os clientes exatamente o que cada um está oferecendo e por que um é mais caro do que o outro ou não. Do tipo, olha, esse aqui tá, sei lá, hipoteticamente R$1.000 mais caro, mas ele está considerando, sei lá, guardanapo XYZ que não tá, o suplá não sei das quantas que você pediu. Se o lounge é duplo, se o lounge é simples, se ele é grande, quantos itens tem aquele lounge. Eu acho que é importante, gente, isso é muito legal, isso é muito legal. O assessor, o cerimonialista, aqui em São Paulo a gente fala muito de assessor, né? Tô com um pouco de dificuldade de falar cerimonialista, mas o cerimonialista, ele consegue avaliar, e isso eu não tô falando de mim não, tá? Eu tô falando que eu gostaria, se eu fosse um cliente, o cliente, quando ele pega um orçamento, ele avalia de uma forma mais emocional. O cerimonialista, ele avalia de uma forma racional. Porque muitas vezes aquele cliente, ele quer aquela coisa, ele quer aquele fornecedor, ele quer aquela entrega e ele não consegue muitas vezes comparar uma coisa com a outra, né? Mas se o perfil daquele cliente é aquele fornecedor, né? Vamos pensar o quanto que... Vamos avaliar, né, dentre as opções... avaliar até de uma forma fria, né, o que consta, até porque o orçamento de decoração, gente, não é uma ciência matemática, né, na verdade, são muitos itens considerados, né, no meu orçamento, por exemplo, eu coloco um valor final, porque eu entendo que eu sou responsável por tudo que eu tô colocando dentro dos meus fornecedores contratados de decoração.
né? E isso é importante porque muitas vezes os clientes noivos não veem e a gente precisa ver, do tipo, olha, você está comparando banana com maçã. Você precisa comparar maçã com maçã. Ou seja, muitos decoradores passam o orçamento só da flor e do que ele vai levar. E aí, separadamente, é o mobiliário, o enxoval e peças, louças, sei lá o que mais que tem incluído ali. Mas que os noivos não sabem que, na verdade, lá na frente, eles vão ter custos extras. E que eles estão achando que é mais barato. Gente, olha só, é importante dizer que a gente não tá aqui pra falar o que é certo e o que é errado, né? Essa forma que eu acho que eu trabalho é uma forma que também me facilita, né? Por quê? Porque eu sei lá os valores de todos os outros fornecedores e eu vou me responsabilizar por aquilo que eu tô colocando no meu contrato. Eu vou me responsabilizar, né? Então, são formas diferentes, né? Então, eu acho que o cerimonialista, ele muitas vezes ajuda você, é como quebra-cabeça, entende? Ele ajuda você a montar esse quebra-cabeça e ver o que é importante para o cliente. E muitas vezes, até avaliado, tipo, olha, esse cliente não é bom pra você, é melhor eu trazer ele pra ele. Não adianta, Sim. porque ele vai te trazer mais dor de cabeça, ele não é o teu perfil, etc, etc. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu gosto muito do cerimonialista, gente, é que o cerimonialista, quando me traz um orçamento, um cliente, ele já avaliou, ele já estudou o perfil daquele cliente. Então, ele vai me trazer um cliente muito mais assertivo, né? Que é assim, é aquele cliente que gosta do meu trabalho, que tem o perfil, né? Que muitas vezes a gente consegue se acertar de uma forma muito mais rápida, né? Isso eu acho muito legal, porque é importante também para aquele cliente ter um cerimonialista que vai trazer opções que está dentro da expectativa dele. Total, né? Total. E além disso, além do cliente e tal, acho que daquela troca e umas coisas que a gente não comentou, por exemplo, a Thaís sempre fala também com o pessoal de iluminação cênica. Não, isso é um outro vídeo. Outro vídeo. Sempre falo com o pessoal de iluminação cênica. Tem a parte do palco também. Então, qual é a metragem do palco? A gente precisa passar isso pra você. Então, quando a gente tá aqui em reunião, construindo o layout e tal, tem que fazer um palco gigantesco, ferrou. E aperta aí, tira a mesa, tira não sei o quê. Porque muitas vezes entra no meu contrato. Entra no seu contrato o palco, né? Mas às vezes não tá e você não sabe a metragem. Então a gente tem que te passar. Sim. E aí, Thaís, por exemplo, a gente já sabe que sempre pede sub embaixo. Então a gente já alinha embaixo isso da com o onde? fornecedor. Embaixo Explique. do palco. Sub, caixa de som, né? Que faz bum, 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 aquela bem grave. Vai embaixo do palco e ela não aparece. Ou seja, ela não ocupa espaço e ela também não aparece enfeiando nada. Então a gente já alinha isso dentro do contrato com o fornecedor. Não basta colocar um tablado, né, um praticável, tem que ser um palco construído, né? Sim, porque muitas vezes não dá, não cabe, tem que ser um maior e etc. Então isso tem que ser alinhado antes, não dá pra ser visto no dia. Então, alinhamento do tamanho de palco, fechamento de palco, qual é a cor disso não é. Então a gente também faz muito essa troca, né, desses detalhes e que muitas vezes tem decorador que não faz nem ideia. Não faz nem ideia. Então é importante que isso faz parte do layout, querendo ou não. Por mais que não esteja no seu escopo em termos de orçamento, você precisa saber. Uma coisa que eu sempre... Gente, o vídeo tá gigante, tá? Espero que você esteja aí também ainda vendo, né? Porque eu acho que tá com bastante conteúdo, por isso que eu tô também deixando rolar. Uma coisa que eu acho importantíssima é nós, como decoradores, mesmo que naquele momento a gente não tenha o cerimonialista ao lado na primeira reunião, que é uma reunião de briefing com o cliente, é muito importante que a gente tente abordar o máximo dos assuntos possíveis, porque são todos esses assuntos que vão virar custos depois. Se a gente consegue mensurar a maior parte de itens e de custos naquele primeiro momento, isso não vai virar uma surpresa depois, né? Com certeza. Porque daí você já avalia, já alinha expectativa, já manda tudo que aquele cliente precisa. Significa até, inclusive, que você prestou atenção, né? E colocou, refletiu tudo aquilo dentro do seu orçamento já. E uma outra coisa que eu acho muito importante a gente mencionar aqui é sobre, muitas vezes a gente, cerimonialista, muitas vezes não, sempre, né? Estamos no casamento, durante a festa. E os decoradores não estão lá. Então vocês vão, montam, fica lindo, tal, tchau. Tá. Certo? Então a gente muitas vezes também pode ajudar no layout do tipo, puxa,
Tá, Total. isso eu vejo na hora da festa é um problema, assim, assado. Total. E o decorador ter a humildade de escutar e falar, puxa, pô, beleza, não, vamos trocar aqui, Exato. né? Nas reuniões, inclusive, que eu faço, eu até pergunto, olha, essa parte do não ter mesa para todo mundo, ou vai ter mesa para todo mundo, eu falo assim, eu vou falar da minha ótica. A minha ótica eu acho que é assim, assim, assada, mas vamos ouvir o cerimonialista, porque é ele que está lá na hora da festa, e ele que vai ouvir reclamação. Então, assim, muitas vezes, gente, a gente precisa ouvir a expectativa dos noivos, né? Porque eles que conhecem o público deles, se vai precisar disso, daquilo, outro. Mas é muito importante saber, com o cerimonialista, né, qual é a toada da festa. Até porque, gente, São Paulo é diferente de Rio, que é diferente de Fortaleza, que é diferente do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, nessas nossas andanças por aí, a gente vê que tem muita coisa diferente, né? Então, a gente aprende todo dia, mas é muito importante o decorador ter, sim, a humildade de virar e falar assim, como é aqui pra vocês, né? Teve uma vez que eu cheguei num lugar onde o baldinho com drink era comum em cima da mesa. Para nós aqui em São Paulo, isso é uma coisa que não existe, né? Eu particularmente não gosto, mas eu tenho que aceitar se isso é cultural. Que adianta eu tirar o baldinho da mesa e ter a reclamação do convidado? Eu não vou querer ter reclamação do convidado, né? Claro. Então acho que isso é você saber pesar, não, o que é importante, mas o que a gente deixa como tá, porque é cultural. E é a mesma coisa do outro lado, né? Nós cerimonialistas também, sermos humildes e respeitar o decorador em todos os sentidos, entendeu? Então, essa troca dele trazer, não, mas isso aí não funciona assim, assim, assado, porque, cara, a gente não sabe tudo. Então, a gente troca o tempo inteiro, né? Então, a gente também ser humilde e respeitar e agregar sempre, né, nessa troca de conversas. Ou seja, resumindo todo esse vídeo gigantesco, tem que jogar junto, sim, cara, parceria, entender que a gente se ajuda. Sim, nós somos o lado dos noivos, mas nós somos o lado dos fornecedores também. Também. Então, assim, a gente tem que trabalhar como um time o tempo inteiro. Exato. Né? Exato. Como que é? Você quer lá ativar. Super Gêmeos ativar!